Sem habeas corpus, o empresário Luciano Hang prestou depoimento hoje à CPI da pandemia. Em uma sessão tumultuada, Hang falou sobre a morte da mãe em decorrência da Covid e negou ter qualquer influência sobre a compra de vacinas. Por outro lado, afirmou ter ajudado no combate à pandemia com doações de insumos a estados brasileiros. O empresário Luciano Hang, dono da Van, usou os minutos iniciais de fala que tinha direito e disse que não é negacionista. Afirmou ser a favor de vacinas e disse que ajudou financeiramente com doações no combate à pandemia. Passados 2 anos, ainda estamos todos aprendendo. Ao contrário do que tentam me imputar, eu não sou negacionista. Nunca neguei ou duvidei da doença. Tanto que as minhas ações pró-saúde não ficaram só no discurso. Eu mandei 200 cilindros de oxigênio para Manaus, no valor de R$1 milhão. Respiradores, máscaras, camas, utensílios, auxiliamos nas reformas de UTIs e destinamos mais de 5 milhões de reais em doações para a área de saúde. Eu não sou e nunca fui contra a vacina, tanto que disponibilizei todos os nossos estacionamentos das nossas mega lojas espalhadas pelo Brasil como pontos de vacinação. Hang disse ainda que a CPI desrespeita a memória de Dona Regina, mãe do empresário, que morreu por complicações da Covid-19 após ser internada em um hospital da rede Prevent Senior. No depoimento desta terça-feira, a advogada de um grupo de médicos da empresa disse que a certidão de óbito de Regina Hang foi alterada. Nesta quarta-feira, o empresário explicou que o que aconteceu foi um erro do plantonista e que ele não agiu para evitar que Covid constasse no documento. Quem preencheu o atestado de óbito foi o plantonista. No dia seguinte, existe uma comissão de controle de infecção hospitalar. Essa comissão de controle de infecção hospitalar viu o erro do plantonista. Foi a alteração que fizeram. Nós já chegamos a isso. Foi feita uma posterior alteração. E aí informaram. E eu perguntei ao doutor Pedro se eram 2 os prontuários. E ele ficou embaraçado, sem saber o que fazer. Alguém falou em algum momento com Vossa Senhoria sobre a decisão de fazer um novo documento e não lançar um documento verdadeiro, o anterior, a causa da morte da senhora, sua mãe? Não. Não falou? Não. Eu estou satisfeito com a resposta. Eu queria só exibir o prontuário que foi levantado pela Comissão Parlamentar de Inquérito. O senador Flávio Bolsonaro chegou a pedir que o relator não exibisse o documento para preservar os dados e a memória da paciente, o que não aconteceu. Expor os dados de uma pessoa falecida respeita a mãe, pelo menos, do depoente. Requeridos pelo está aí, público, a certidão de óbito. Está aí a verdadeira declaração. Quero ver se o senhor faria isso com a mãe do Paulo Gustavo aqui. Está aí. O Luciano Hang, o senhor não faz. O senhor faz. Está aí a verdadeira declaração de óbito, que depois foi. Nós perguntamos isso ao diretor Pedro, que não soube explicar. Não vejo o interesse do hospital de mentir sobre a morte da minha mãe. O empresário disse que faz tratamento preventivo contra a Covid-19 até hoje e que Regina Hang havia sido entubada 1 ano antes de contrair a doença por ter uma série de comorbidades. Os senadores afirmaram que Luciano Hang foi o primeiro a mencionar a morte da mãe nas redes sociais para defender o tratamento precoce contra o coronavírus. Hang afirmou que o vídeo precisava ser analisado no contexto e na ordem cronológica correta. O que eu falei nesse vídeo, eu disse, eu lamentava que eu não tinha feito o tratamento preventivo com a minha mãe. Então ela tinha problemas, ela era uma senhora com muitas comorbidades. Por isso o senhor falou que ela não usou preventivo. Cloroquina e preventivo. Não, preventivo. Para aí, vamos lá. Aí Depois eu vou colocar de novo o vídeo e apresentar outros documentos. Não, está tudo certinho. Vamos lá, vamos ver. Eu já lhe falei que nós temos muitos documentos comprobatórios. Não, vocês têm narrativas. O empresário negou ter tido qualquer influência em negociação de vacinas ou participação de reuniões sobre o tema junto ao governo federal. Hang negou ter dado apoio financeiro aos atos do 7 de setembro ou divulgação de fake news. Ao longo de todo o depoimento, houve várias interrupções e discussões. Os senadores governistas acusaram a mesa da CPI de ofender o depoente e cercear o direito de resposta dele. Parece que a CPI está num movimento claramente
anti-empresas e anti-empresários. Não é a primeira vez que isso acontece no âmbito dessa CPI, eu quero lamentar profundamente. Ninguém vai discordar aqui que é uma pena, que é lamentável que empresários como Luciano Hang sejam tão perseguidos porque tem posição, Luciano. E essa CPI, infelizmente, aqui é questão política eleitoral. Disse na primeira sessão e digo hoje, candidatos do PT, PSDB, PDT, PMDB e todos os P's contra um candidato, que chama-se Jair Bolsonaro. Nesta quinta-feira, a CPI da pandemia vai ouvir o empresário Otávio Facuri. Segundo o autor do requerimento, o senador Randolfo Rodrigues, o empresário e presidente do PTB em São Paulo pagou sites para a publicação de notícias falsas sobre o tratamento contra a Covid-19. Os senadores já têm as informações do sigilo bancário e telefônico do empresário desde abril do ano passado. Pelas redes sociais, Otávio Facuri afirmou que recebeu a convocação com naturalidade e durante o depoimento vai reafirmar a conduta e a carreira pautada pela moralidade, transparência e legalidade.